Olá, estou de volta depois aí de um tempo, né, afastada. Agradeço aos amigos que me encorajaram a voltar, meu marido, enfim, e estou de volta. Esse livro que eu vou resenhar hoje é um livro que eu li em julho, num período que eu tava passando por umas questões pessoais, assim, meio difíceis, e esse livro veio, assim, um bálsamo pra minha vida, de encorajamento, sabe? Nossa, foi, assim, realmente muito bom eu ter lido. Eu tô falando do livro Através dos Portais do Esplendor, da Elisabeth Elliot. Se você não sabe quem é Elisabeth Elliot, ela foi uma escritora, foi porque ela já é falecida, ela faleceu em 2015. Ela foi uma escritora, missionária, palestrante nos Estados Unidos. Ela nasceu na Bélgica, mas foi naturalizada norte-americana. E ela foi casada com o Jim Elliot. E ambos foram missionários no Equador. Eles se casaram no Equador, tiveram uma filha lá. Mas não é assim, no Equador. Não, eles foram missionários na selva, na região ali, na floresta amazônica, em território equatoriano, né? E o Jim, que era o marido da Elizabeth, e mais 4 homens, 4 missionários, eles foram assassinados por uma tribo indígena enquanto eles tentavam alcançar essa tribo com a mensagem do evangelho. E já é um baita spoiler, mas é que essa história é famosa, é o testemunho de vida da Elizabeth, e logo no comecinho ela já fala sobre isso, então é um spoiler ok, né? É uma história real, então nem é tão spoiler assim. Então esse livro, Através dos Portais do Esplendor, é uma biografia sobre essa história. É uma biografia, assim, muito bem escrita, é um livro lindíssimo, tem imagens no livro, imagens ali reais. A Elizabeth, por ser próxima ali, não só do seu marido até então, mas dos missionários e das esposas, porque esses missionários eram casados, ela teve acesso a arquivos pessoais, a diários desses missionários, e ela traz citações nessa biografia. Então, assim, é muito, muito lindo. Então, vou dar uma resumida aqui nessa resenha. Basicamente, eles foram para o Equador e o marido, então, da Elizabeth e mais 4 missionários, eles tinham em comum o interesse, o desejo no coração de alcançar uma tribo específica, que era uma tribo que missionários e outras pessoas fugiam, inclusive próprios indígenas fugiam daquela tribo, que é a tribo Auca. Fugiam porque era uma tribo extremamente difícil de alcançar, uma tribo muito, muito violenta até, que tinha até práticas canibais, mas eles tiveram ali em comum esse desejo de passar a mensagem do Evangelho de Cristo para essa tribo. Então eles fazem o que a Elizabeth chama de expedição Auca. E de fato é uma expedição porque eles passam ali muito tempo, há uns 2 meses, sempre indo e voltando para aquela tribo, fazendo reconhecimento de território e tudo mais. Tem um episódio que eu achei muito legal que a Elizabeth conta que eles deixaram um presente ali e foram embora, um presente para os indígenas e foram embora, até que finalmente eles têm esse encontro com esses indígenas, que é até um encontro amigável no primeiro momento ali. Primeiro é uma mulher que encontra eles da tribo e depois vem outros, então é um encontro ok. Só que no dia seguinte, quando eles retornam, 6 indígenas vêm e matam esses homens com lanças. Essa história, por uma perspectiva humana, ela é difícil de digerir. Você fala assim, poxa, jovens ali, pais, maridos, né, sendo mortos de uma forma tão violenta. É uma história difícil de digerir. Quando você tá lendo, eu pelo menos assim, eu tive muitas sensações e pensamentos antagônicos, sabe? Porque hora você fala, nossa, te dói o coração de saber que esses homens perderam a vida, e hora você fica assim, puxa, que bênção, que história maravilhosa. E de fato é uma história incrível, mas é uma história que impacta, né? E não só impactou o meio cristão da época, mas também a mídia secular. Existiram várias manchetes de jornais da época que falaram sobre isso, inclusive uma bem específica que eu depois fiquei tão alucinada por essa história que pesquisei várias coisas, e tem uma manchete de um jornal da época que falou
falou em primeira página, assim, o título da matéria era A Vida Desperdiçada de 5 Jovens na Floresta Amazônica. Então, assim, como eu falei, para uma perspectiva humana, de fato, você fala, realmente, essas vidas foram desperdiçadas, mas se a gente colocar os óculos da eternidade ali, os óculos da fé, será mesmo que essas vidas foram desperdiçadas? Não. Eu tenho a tendência de acreditar que esses homens, eles poderiam ter se defendido, porque eles estavam com armas de fogo. Inclusive, a Elizabeth fala sobre isso. Mas eu creio que eles não fizeram isso porque eles sabiam que se eles se defendessem e até, enfim, matassem esses indígenas, com certeza a mensagem do evangelho ali, todo o trabalho deles seria em vão. E eles estavam certos, eles morreram como mártires, tiveram muita coragem, e não só coragem, acho que coragem, assim, não é sobre isso que a Elizabeth aborda, e não é essa mensagem que o livro traz, essa história traz, não é só uma coragem, mas é uma vida de devoção, e entender que a nossa vida, conforme a gente se entrega a Cristo, a nossa vida ela não pertence mais a gente, a nossa vida é do Senhor. Então a gente morre para nós mesmos, para viver para Cristo. E esses homens entenderam que realmente, se preciso fosse morrer pela causa de Cristo, eles o fariam e o fariam com honra, né? Para eles valeria a pena, como o apóstolo Paulo fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eles entendiam que existia beleza em sofrer pela causa do evangelho. Então esses homens morrem, e paralelo a isso, existiam ali então as viúvas desses homens, que estavam ali numa base missionária com os seus filhos pequenos. Uma delas estava grávida, esperando ali o contato desses homens, e esse contato não acontece, obviamente. E depois que tudo isso acontece, a Elizabeth, a sua filhinha de mais ou menos 11 meses, e a irmã de um desses missionários que foi morto, elas vão até a tribo e elas conseguem ter um contato, conseguem viver com aquela tribo que matou o seu marido, o seu pai, o seu irmão, e elas vivem ali com eles por 3 anos. E daquela tribo saíram pastores, saíram mulheres de Deus, saíram homens que foram fazer missões com outros indígenas. Então, assim, olha só como um acontecimento floresceu, frutificou. Talvez se eles não tivessem morrido ou tivessem se defendido, como eu falei, a Elizabeth, a Rachel, né, que é a irmã de um desses missionários, e a sua filhinha, não tivessem conseguido chegar até ali. É surpreendente como essas mulheres encaram esse luto. Eu creio que a dor transbordava do coração delas, a dor saltava os olhos daquelas mulheres, daqueles filhos, que eram todos crianças ali. Os filhos desses missionários não tinham mais que 5 anos de idade, mas elas também eram missionárias, e elas também entendiam o propósito do porquê elas estavam ali. Então a forma como elas encaram esse luto, mesmo transbordando de dor, eu imagino para Elizabeth chegar na tribo que matou o seu marido, matou o pai da sua filha, mas ela sabia que ela não podia ser dominada por isso, que a urgência, a necessidade de pregar o evangelho era muito maior do que a sua dor. De fato, a história desse livro trouxe, né, muitas reflexões e, enfim, como às vezes, né, não menosprezando problemas que a gente passa, mas como às vezes uma coisa pequena tira a gente do prumo, assim, e deixa a gente descontente, né, e faz a gente murmurar muitas vezes, e ver a história dessas pessoas que eram pessoas normais. Eles não tinham nada de diferente, né? Eram pessoas como eu e como você, mas foram verdadeiros heróis e heroínas da fé. Então fica aí a minha indicação e a minha resenha de um livro através dos portais do Esplendor. Tem muita coisa, assim, eu falei muito... É um livro bem denso, assim, não é um livro extremamente longo, mas a Elizabeth, ela é muito detalhista na sua escrita, né? Isso em todos os livros dela. Então tem muitos detalhes, tem ali a vida desses 5 homens até chegarem no Equador. Você vê que eram homens que tinham, assim, formação acadêmica excelente, tinham se formado nas melhores escolas e universidades dos Estados Unidos, e de fato eles deixaram literalmente tudo para trás para estar ali no meio daquelas pessoas que careciam do amor de Cristo e da mensagem do Evangelho. É isso, espero que vocês tenham gostado. Peço que você se inscreva, a gente está
com pouquinhos inscritos, mas o importante não são números, o importante é que se uma pessoa for abençoada com esse vídeo, eu já tô feliz e é tudo pra glória do Senhor. Então eu peço que você se inscreva, se quiser comentar aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!